Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão conosco nesta manhã, a paz do Senhor a todos vocês que estão em casa neste dia de hoje, nos acompanhando em mais uma escola bíblica dominical. Sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa transmissão, desse estudo. Vamos estar orando nessa manhã, agradecendo a Deus por mais um dia na casa do Pai, tendo o privilégio de aprender da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso e Fiel, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos a Ti, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade, por aprender da Tua palavra. Abre nossa mente, nosso entendimento para compreender o Teu reino e a Tua vontade através das Escrituras. Fica conosco, nos dê a Tua graça, a Tua sabedoria e que o Teu Espírito nos guie e nos acompanhe em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa, vamos estar louvando, adorando ao Senhor com o hino da harpa de número 467. É um louvor bastante conhecido, nós vamos estar adorando a Deus nessa manhã. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar.
solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí através da internet. Vamos estar dando início à lição de número 9, nessa manhã, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. Qual é o mistério da unidade? O que é que o Senhor quer nos revelar nessa manhã? O nosso textuário, ele tem por texto a seguinte passagem: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Hoje nós vamos entender o que é que estava ali guardadinho, escondido na mão do Senhor, e Ele revelou aos profetas da palavra e também revelou a nós, que hoje seguimos a palavra do Senhor Jesus. Você que está em casa, vai ter as telas para você passando aí, com tudo que a gente estiver lendo aqui para os irmãos. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura diz assim, ela está na carta aos Efésios, capítulo de número 3, do verso 1 ao 13, que é basicamente toda a lição que nós estamos estudando. A carta de Paulo, apóstolo Paulo, à igreja de Efésios, ao povo de Efésios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus tudo o que criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, porque são para a vossa glória. Glória a Deus. Uma passagem muito bonita aqui, o apóstolo Paulo fala de como foi revelado a ele a palavra e a sabedoria do Senhor Jesus. Vamos aqui caminhar para a nossa introdução. A nossa introdução vai nos falar assim:
Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do ministério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Em algumas aulas passadas nós aprendemos, na aula que passou nós aprendemos a revelação de Deus aos apóstolos e profetas. Hoje a gente vai fazer aí um pouquinho de tudo que a gente já viu nas aulas anteriores. Se você que perdeu alguma aula estiver nos acompanhando no canal da igreja, no YouTube, é só os irmãos colocar lá, AD Peru São Pedro, tem um compilado de todas as aulas anteriores, você vai achar uma playlist lá com todas as EBDs que já foram feitas, e os irmãos podem voltar lá atrás e assistir de novo, assistir mais uma vez. Vamos aqui, tópico de número 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o ministério que estava oculto. Nós já falamos isso aqui em algumas aulas. Os gentios ignoravam as promessas. Eles conheciam a Deus, eles tinham entendimento, mas não tinham a noção do quê? Que herdariam as promessas do reino, as promessas de viver bem, de ter uma boa vida e caminhar segundo a vontade do Senhor. E o judeu, por si só, ele era o quê? Ele era exclusivista. Ele era aquele povo que achava que só eles herdariam o reino, só eles herdariam os céus, que só a vontade deles e o que eles falavam estava completamente aceito e era completamente correto. Quando o apóstolo Paulo chega, ele chega para quê? Para desmistificar, para mudar esse conceito que estava estabelecido naquele tempo. Ele vem para mostrar o quê? Que judeus e que gentios podiam todos sim servir ao Senhor Jesus. O conceito bíblico de mistério. Do grego, mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada para benefício de todos. Então, como nós falamos aqui no começo, o Novo Testamento, basicamente, ele foi extraído do grego, para os irmãos que estão nos acompanhando. Eles chamavam esse grego de grego koiné, é o grego original, é como era falado, era a língua falada naquele tempo, era a língua que eles expunham. Então, basicamente, o Novo Testamento nós vamos encontrá-lo em grego. Por isso que muitas das citações que a gente usa, ela vem do grego. Então, aqui nós temos a palavra segredo, segredo e doutrina secreta. Esse segredo que está estabelecido aqui, ele vem um pouco no sentido de que não era algo que era só para alguns. O Senhor está dizendo aqui, ó, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada a benefício de todos. O Senhor está dizendo o quê? Que hoje nós temos acesso aos segredos e às revelações do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. No Antigo Testamento, quando Moisés estabeleceu a nova, não podemos dizer nova aliança, mas quando ele estabeleceu o pacto mosaico com o povo de Deus e o Senhor Jesus, porque ele era o canal de Deus para falar com o povo, foram estabelecidas muitas leis. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Deuteronômio que há coisas que são encobertas a nós, mas há coisas que o Senhor nos revelou. Então, a partir do momento em que o Senhor nos revela, já não é mais um segredo, aquilo já não é mais um mistério, aquilo é algo para que nós possamos viver e desfrutar. Nós vamos caminhar e vamos aprender um pouco mais a respeito disso. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advento
como, que parece no texto com valor circunstancial. Nos outros séculos não foi manifesto como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento este ministério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse ministério, ou seja, as bênçãos de que os gentios também participariam. Tá, então o desconhecimento do mistério. O que vem a ser isso daqui? A gente não pode entender que as promessas e a nova aliança ela veio apenas para clarear algo que já estava sendo dito lá atrás. Porque quando nós pegamos a palavra de Deus e nós vamos ler lá em Isaías, nós vamos ver as promessas do Senhor, nós vamos ver promessas messiânicas. Quando nós pegamos o livro de Jeremias, nós vamos ver Deus falando através do profeta do Senhor Jesus, do que o povo passaria, do que aconteceria com o povo, que era para o povo voltar-se a Deus, que era o povo se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor Jesus. Quando nós pegamos o livro de Oséias, nós vamos ter passagem, um entendimento, uma passagem maravilhosa no Senhor Jesus, que vai nos dar o quê? Esse entendimento. Conheçamos, Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias está dizendo o quê? Que naquele tempo Cristo havia se revelado a ele. E fala, prossigamos, quer dizer o quê? Que a gente todo dia vai aprender, todo dia nós vamos conhecer. Então, no Antigo Testamento, também Deus falava. No Antigo Testamento, havia sim também a manifestação de Deus sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos profetas. A diferença, como nós aprendemos nas aulas anteriores, é o quê? Que o Senhor se revelava aos profetas. Por quê? Porque era a forma que o Senhor tinha de se comunicar com o povo. O fato de hoje nós podemos falar com Deus e nós temos acesso direto ao trono do Senhor, isso veio através da nova aliança, isso veio através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi morto, entregado em expiação para quê? Para que nós tivéssemos acesso ao Senhor. Quando a palavra de Deus nos diz, o véu se rasgou, ele estava basicamente pautado no quê? No véu do santuário. O véu do santuário era aquilo que impedia que todas as pessoas tivessem acesso direto ao Senhor Jesus. Somente os profetas tinham. Então a gente entende o quê? No Antigo Testamento, Deus também falava. No Antigo Testamento, Deus também se manifestava. O que nós vamos entender é agora. Como agora? Esse agora vai ter uma diferença para nós hoje. Então, nós somos o quê? Conduzidos a revelações. O Antigo Testamento, ele foi a linha de condução. Para quê? Para que Deus viesse se revelar plena e totalmente a nós no Novo Testemunho. O ministério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o ministério oculto. Então, o que a gente entende aqui? Aqui o Senhor já está nos revelando o principal ponto e o foco dessa lição de hoje. Qual é o mistério oculto? É a igreja de Cristo. Isso o Senhor está nos dizendo aqui. O que é preciso a gente compreender e entender? O povo de Deus servia ao Senhor no Antigo Testamento, era um povo que muitos tinham temor, às vezes caminhavam na palavra de Deus e de tempos em tempos se voltavam a Balaíns, a idolatria, saíam do caminho que o Senhor tinha pré-estabelecido para eles. Então, de tempos em tempos, o Senhor o quê? Levantava profetas a falar, a pedir ao povo arrependimento e a conserto com o povo. Mas isso era o quê? Era uma ligação meio que direta de Deus com o
povo exclusivo dele, com um povo exclusivo do Senhor. Não era algo que outras pessoas tinham acesso, não era algo que vinha para outras pessoas, era exclusivamente para o povo de Israel, para o povo de Deus, para aquele povo que era chamado povo do Senhor. Então, quando nós entendemos que o mistério oculto é a igreja, nós vamos compreender o quê? Que nós continuamos sendo povo de Deus, nós continuamos sendo povo estabelecido pelo Senhor, aquele povo que Deus fez aliança lá com Abraão. Quando o Senhor fala a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o Senhor está dizendo a ele que todo aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que confessa a fé em Deus também é bendito, também é aceito ao Senhor Jesus. Ele é aceito por Deus. Então, nós vamos entender o que significa essa igreja. O que o Senhor quer dizer com isso? Essa questão da igreja e da formação, nós vamos ver só lá no Novo Testamento. A partir do momento em que Jesus vem na terra como homem, caminha como homem, segue aqui na terra e nos deixa um grande aprendizado e uma grande lição do quê? Do que é igreja. Igreja não é um amontoado de pessoas, igrejas são almas e corações sedentos por alcançar um reino só. Isso é igreja. Nós vamos aqui caminhar, eu acho que deu para entender. Então, no começo aqui a gente entendeu o quê? Que no Antigo Testamento o Senhor falava através de profetas. No Novo Testamento o Senhor vai falar através dos apóstolos e de servos dele. E a nossa verdade revelada, que estava em oculto aqui, é o quê? É o mistério da igreja. O Senhor falava com o povo dele diretamente através dos apóstolos, mas eles não eram uma igreja estabelecida. Era um povo que servia a Deus. E agora nós somos a igreja do Senhor. Caminhando aqui para o tópico de número 2, dá uma paz do Senhor aqui para quem está online. Paz do Senhor, irmã Neuzita, paz do Senhor, irmã Águida, irmão Weber, irmã Eliane Rodrigues, irmã Melissa, irmã Jandira, irmã Verbena, irmã Manuel, todos os irmãos que estão online acompanhando conosco, a paz do Senhor Jesus. Caminhando aqui para o tópico de número 2, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: o plano divino oculto à igreja de Cristo, e a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e os profetas. Então, o tópico vai falar assim para a gente no número 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifesto pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Cristo. O apóstolo assegura que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Glória a Deus. Como todos nós aqui sabemos, temos... quando o apóstolo Paulo, Atos capítulo de número 9, vai nos falar a respeito da conversão de Paulo. Quando Paulo foi chamado do Senhor, a palavra nos diz que ele estava indo à cidade de Damasco com cartas, buscar a Jesus, buscar aqueles que acreditavam no Senhor, com cartas o quê? As quais que eram para executar o povo de Deus, o povo que cria no Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo vem até Paulo. Ele ouviu uma voz e o Espírito Santo de Deus vem até Paulo. Essa passagem, irmãos, é linda, ela é algo maravilhoso. A palavra nos diz que depois que Paulo sai da estrada, ele é levado por aqueles que o acompanham até a casa de Judas,
que fica na cidade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele fica por 3 dias. 3 dias orando, jejuando e ajoelhado aos pés do Senhor. Uma pessoa que em um momento estava buscando matar a Jesus, no outro dia ela fica por dias e dias trancadas dentro de um quarto em um momento de consagração a Deus e falando possivelmente ali em línguas com o Espírito Santo, porque a palavra diz que no mesmo momento ele foi batizado. Então, meus irmãos, imagina você que nunca conheceu a Cristo, em questão de horas, sai de um caminho onde você ia para matar a Jesus e você passa dentro de um quarto, de uma casa, fica sozinho, fica trancado em jejum e oração. Para quê? Para tentar realmente entender e compreender. E a palavra nos diz aqui na lição que Paulo fala o quê? Que tudo que foi revelado a ele foi por intermédio do Espírito Santo. Tudo que Paulo aprendeu, Paulo era doutor, Paulo falava diversos idiomas, Paulo era de cidadania romana, mas Paulo era aquela pessoa influente que transitava em todos os lugares, transitava em todos os meios, sabia falar várias línguas, conhecia das leis romanas, conhecia das leis que estava estabelecida naquele tempo, naquela época. Paulo era um doutor, ele não era alguém ignorante que tinha acabado de chegar ali, simplesmente estava querendo matar cristão. Ele era um doutor, ele sabia o que estava fazendo. Então, o estudo está nos dizendo aqui, ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Paulo está dizendo o quê? A lição está nos pontuando a seguinte questão: você pode ler o que você quiser, você pode estudar o que você quiser, você pode ter 10 diplomas, você pode fazer 10 faculdades. Se o Espírito Santo de Deus não for o condutor, o guia da sua vida, você só vai ter diplomas na parede. O Senhor está nos dizendo o quê? Que Paulo era estudado, que Paulo tinha total conhecimento. E isso não é errado. É muito bom que nós venhamos aprender cada dia mais. Mas nós necessitamos e precisamos do quê? Da direção do Espírito Santo de Deus. Nós somos carentes das direções que o Espírito Santo nos proporciona. A palavra diz que ele foi direcionado, que a ele foi confiado o ministério, que a ele foi confiado o quê? O segredo da revelação da igreja. As cartas paulinas são basicamente isso, revelações do Espírito Santo a Paulo, para que ele fosse um canal de direção para as igrejas e para o povo gentil. Segue aqui no 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Ele prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. É a comunicação, e a comunicação dessas verdades são aos santos, apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse ministério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo Jesus. Então, o que nós vamos entender aqui? O mistério oculto revelado. Até o Senhor se revelar aos apóstolos e aos profetas, no Novo Testamento, eles ainda não tinham uma base completa do que seriam as igrejas, do como seria a igreja de Cristo na Terra. A partir do momento em que isso é revelado nos ensinamentos, no caminhar e no andar, porque quando os apóstolos andavam com Jesus, eles já aprendiam como era o reino de Deus, eles entendiam o que era o reino do Senhor, como deveria se tratar o irmão. Todos os evangelhos nós vamos pegar o quê? Nós vamos entender como foi a caminhada de Cristo na terra, como ele andou, como ele caminhou, e nós vamos ver o quê? Os apóstolos ao seu lado, aprendendo, caminhando junto. Mas a igreja previamente de Cristo, que hoje nós podemos dizer que veio, que é a ramificação do que foi lá no passado, ela só veio a partir do momento da descida do Espírito Santo, que nós vamos começar a ver o quê? A fundação da igreja em Atos dos Apóstolos, com a passagem de Pedro, onde nós vemos que Pedro, pela primeira vez que vai pregar e vai falar ao povo, ele ganha
3.000 almas ao Senhor Jesus, na primeira pregação que ele fez. Então, ali era o conceito de igreja. Ali começava o conceito de igreja. O conceito de quê? De que nós vamos falar daquilo que aprendemos. Nós vamos dividir com outros aquilo que nós vimos. Nós vamos dividir com outros o quê? O evangelho da palavra de Deus. E aqui está nos dizendo o quê? Por fim, o anúncio destas dádivas do ministério recai sobre a responsabilidade. Então, nós estamos entendendo o que é aqui? Que nós, como igreja, temos responsabilidades. A nossa responsabilidade como igreja é o quê? Levar o evangelho do Senhor. Levar o evangelho da palavra de Deus a outras pessoas. Esse é o principal foco e objetivo da igreja na terra. A igreja que agora já não está mais em oculto. A igreja que agora está revelada a todos nós. É o quê? Levar a palavra do Senhor para que outras pessoas possam alcançar a salvação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A magnitude do mistério. É o tópico 3 aqui. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoa, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, para todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Tá, tem uma passagem que é muito conhecida e a gente pode usá-la, ela não está na lição, mas a gente pode usá-la aqui. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para salvar, para que todos nós possamos ter vida eterna. A palavra nos diz o quê? E amou o mundo de tal maneira. Ele não está dizendo que Jesus amou o mundo, as coisas que estavam no mundo. Ele está dizendo, e amou o mundo, amou pessoas, e amou gente, e amou raça, e amou etnia, e amou cor, independente da sua cor, da sua etnia, da sua raça. O que nós temos é o quê? Um Deus que nos amou e deu seu único filho. Para quê? Para que morresse na cruz em expiação dos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso ao reino de Deus e para que nós tivéssemos acesso o quê? Ao perdão do Pai, porque isso já não era mais nos assegurado. Quando Jesus vem, ele vem para o quê? Para nos ligar de novo, para nos devolver a aliança com o Criador. A palavra nos diz o quê? Que desde o princípio, quando nós pegamos o livro dos Gênesis, nós vemos lá, e haja luz, e haja terra, e haja o mar. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor nos criou para a glória do nome dEle, para que nós o servíssemos em adoração. Então, para o Senhor, não tem quem é melhor, quem é mais, quem canta bem, quem não canta bem, quem prega mais, quem prega menos, quem dá a melhor aula, quem não dá a melhor aula. Nós somos parte de um corpo, a igreja de Cristo. O Senhor não está olhando para nós como aquele que faz mais ou que faz menos. Ele está nos olhando como a igreja do Senhor, a igreja que está disposta a servir, a igreja que está disposta a levar a palavra do Senhor Jesus. Aqui o texto nos diz, todos são um só participantes da promessa. Todos nós temos direito às promessas do Senhor. Nós temos o quê? Direito às promessas do reino de Deus, independente da nossa situação, da nossa condição. Se você for rico, a palavra diz que o rico é mais difícil de entrar no reino de Deus, que não é tão fácil. Então, se você for humilde e achar que só porque o rico é rico, ele não vai entrar no reino de Deus, você está errado. Porque o que o Senhor olha é o quê? É o coração. Se tiver um rico na terra que tem um coração voltado ao Senhor, talvez ele entre. E talvez aquele que seja o mais humilde de todos não alcance. Por quê? Porque como nós já vimos aqui na lição, o Senhor não se agradece do ego, ele coloca por terra o ego humano, a vontade e a soberania humana. Às vezes ter muito não significa nada no reino de Deus, mas às vezes ter pouco significa muito no reino do Senhor Jesus. Então a gente entende o quê? A igreja foi revelada
Os mistérios do Senhor estão aí para todos nós que queremos e temos vontade de aprender. A igreja do Senhor somos nós que estamos aqui, que estamos servindo, que estamos buscando. Mas ela não é limitada a nós. Nós não somos limitadores da obra e nem da palavra de Deus. Nós somos condutores do evangelho do Senhor, como igreja na terra. Lá atrás era revelada aos apóstolos. A partir do momento em que eles nos deixaram a palavra de Deus no Novo Testamento, de tudo o que nós viríamos a viver, a fazer e a proclamar, que a gente pode colocar assim como igreja do Senhor, então a gente agora entende o quê? Que nós somos proclamadores do evangelho e da palavra de Deus, porque o mistério oculto já não está mais em oculto, ele nos foi revelado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos caminhando aqui para o terceiro tópico da lição. Se os irmãos ouvirem algum barulho, não se assustem, estamos em obras no céu, em obras na terra também, em nome de Jesus. A palavra nos diz assim: Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a antiguidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo. Esse tópico vai nos falar o seguinte: o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providência divina, que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas era logo imensurável. A mensagem que ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do ministério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas eram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido de Deus. Então, qual era o plano pré-estabelecido do Senhor desde o começo? A gente precisa entender o quê? Nós fomos criados pelo Senhor Jesus para quê? Para viver e para reinar ao lado dele sempre. Quando Adão e Eva pecam e eles caem em pecado, que a gente tem lá no livro do Gênesis, capítulo de número 3, o pecado original. Deus foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram? Não, Deus nunca é pego de surpresa em nada. O Senhor Jesus, o nosso Deus, não foi pego de surpresa no pecado original. Por quê? Porque a palavra nos diz o quê? Que desde o começo, desde o princípio, ele já tinha tudo pré-estabelecido. O Senhor criou o homem, o ser humano, para reinar ao lado dele, para estar ao lado dele, para desfrutar do reino dos céus. Então a gente entende o quê? A soberania de Deus, a soberania do Senhor Jesus. O texto vai nos dizer aqui: o mistério agora é revelado e anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Nós aprendemos em lições anteriores aqui o quê? Que as nossas riquezas não estão na terra, que as nossas maiores riquezas estão aonde? No céu. As nossas maiores riquezas vêm de onde? Vêm do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vamos desfrutar de um reino onde a palavra nos diz que não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá lágrimas. A palavra nos diz que no céu nós vamos desfrutar de tudo que é bom ao lado do Senhor Jesus. E aqui na terra, nós também vamos desfrutar de coisas muito boas do Senhor. Se seguimos Ele, andamos com Ele, caminhamos com Ele, vamos desfrutar de coisas boas de Deus também aqui. Ele está dizendo o quê? Riquezas insondáveis. É aquilo que o olho humano não viu, que o coração do homem ainda não planejou. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que era
o texto nos diz, para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Por quê? Porque era tão magnífico aquilo que Paulo estava vivendo e aquilo que Paulo queria que as pessoas entendessem do reino de Deus, que ele não tinha palavras, que ele não tinha, às vezes, nem como mensurar ao povo, às igrejas, aos lugares onde ele passava. Tamanho era o reino de Deus, tamanho era a grandiosidade do Senhor. Isaías, capítulo de número 40, vai nos falar a respeito das estrelas. O Senhor conhece todas as estrelas, sabe o nome de cada uma delas, e quando Ele as chama, elas se apresentam. O Senhor está nos dizendo o quê? A soberania do Senhor, o mistério pré-estabelecido de Deus. O Senhor está nos dizendo o quê? Que desde o princípio e desde o início, nós como igreja, éramos o quê? Fundamentadas na vontade de Deus. A vontade do Senhor vem para nós desde o princípio, desde o começo. Adão era a igreja do Senhor e Eva também era a igreja do Senhor. O que os afastou do Senhor foi o pecado. Então a gente entende o quê? Nós somos igreja do Senhor em todo o tempo. Só existe uma coisa que nos tira da presença de Deus: o pecado. E só existe uma coisa que o Senhor Jesus, Ele não põe a mão se você for fazer. É o seu livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolhas em todos os momentos. Então, como Adão e Eva tiveram livre-arbítrio de comer do fruto proibido, que eles já sabiam que não podia, assim conosco também é nos dias de hoje. Nós temos livre-arbítrio de tomar todas as escolhas, e isso é a única coisa na qual Deus não interfere, no nosso livre-arbítrio. É a única coisa que Deus não põe a mão, nas nossas escolhas. Mas a colheita é algo que a gente não escolhe. A gente pode até escolher o que fazer, mas o que receber de volta, aí sim entra a mão e o plano de Deus. Vamos caminhando aqui no segundo tópico, que vai nos falar o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle da criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano de salvação que abrange o ministério da igreja é a revelação desse mistério. Sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por meio e intermédio de Cristo. Então, o que a gente vai entender aqui? No tópico de número 2. A palavra do Senhor está nos dizendo, Eclesiastes capítulo de 3 vai nos falar muito a respeito disso, do tempo de Deus, do tempo das coisas do Senhor. Há um tempo oportuno para todo o propósito de Deus. E também havia um tempo oportuno para quê? Para que a igreja de Cristo fosse revelada. Para que a igreja, como nós entendemos hoje, fosse revelada. Por quê? Se Deus estabelecesse a igreja nos tempos de Jeremias, o povo não estava pronto para caminhar, o povo não estava pronto para andar. Se a igreja fosse estabelecida em outros tempos, nós não teríamos um evangelho puro, genuíno, como nos dias de hoje. E a própria palavra ia estar se contradizendo. Por quê? Porque nós necessitávamos do reencontro com Deus, nós necessitávamos do quê? De que Cristo Jesus viesse para quê? Para nos trazer de volta ao Senhor Jesus, nos ligar novamente com o Senhor, o nosso Deus. Porque nós vemos o quê? Como foi dito aqui, no Antigo Testamento Deus ainda falava e o povo ainda tinha conhecimento. No Novo Testamento nós vemos o quê? O Senhor se revelando a profetas e a apóstolos. Agora nós temos o quê? O entendimento do quê? De que há um tempo oportuno para tudo. Houve um tempo oportuno para quê? Para Deus se revelar através do Espírito Santo de Deus para a fundação das igrejas. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus Cristo morre, que Jesus Cristo ressuscita e que Ele retorna. E Ele passa por um tempo, por um período
período na terra. Esse período que ele passa na terra, ele passa ensinando o povo o que era para ser feito quando ele não estivesse mais aqui. Ensinando as pessoas como se direcionar, como caminhar. Foi essa base que direcionou que direcionou a Pedro, que direcionou a João, que direcionou a Marcos, que direcionou a todos os apóstolos que andavam com Cristo. Esse período que caminharam com ele. A palavra nos diz o quê? Que apóstolo Paulo teve um chamado diferente. Apóstolo Paulo se intitula como o quê? Como tendo uma chamada individual. Ele não foi chamado por homem, ele foi chamado pelo próprio Deus, direcionado pelo Espírito do Senhor Jesus. Então aqui o texto nos diz, assim o plano de salvação que abrange o ministério da igreja é revelado nesse mistério, sendo que estiverem cobertos com o desígnio para serem executados por meio de Cristo. Então o maior propósito da igreja é o quê? Levar o evangelho para que outras pessoas sejam salvas. E isso só pode acontecer por quê? Pelo intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que veio e que morreu para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Então a gente entende o quê? Que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle da igreja. Deus está no controle de tudo. Nós temos vivido dias difíceis, dias onde o nosso normal já não é normal mais, mas o Senhor está no controle. Essa pandemia não pegou Deus desprevenido, esse vírus não pegou Deus desprevenido. Por quê? Porque se Deus é soberano e sabe de todas as coisas, Ele sabe o dia, a hora, a data, quando tudo vai acabar. A nós, como igreja, basta o quê? Estarmos firmados na palavra e em fé no nosso Senhor. Por quê? Porque isso é o mistério revelado do Senhor como igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o quê? Acreditar no Senhor e nosso Salvador e levar isso para outras pessoas. Caminhando aqui no tópico número 3, ele vai nos dizer o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Então a gente entende o quê? Que Deus, Ele não resolveu salvar a humanidade depois que Adão e Eva caíram. Isso já estava pré-estabelecido mesmo antes de Adão e Eva existirem, mesmo antes do Senhor criar Adão, mesmo antes do Senhor criar a Eva para ser o quê? A adjuntora, a companheira de Adão. A palavra nos diz o quê? No princípio, Ele falou, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, que Deus é soberano, mas a soberania do Senhor Jesus é algo que nós temos o quê? Que ter entendimento da seguinte questão. Se Ele tinha um tempo pré-estabelecido, para difundir a igreja, para levar a igreja, para revelar a igreja a todos nós, a gente tem que entender o quê? O principal ponto, a soberania do Senhor. Se Adão e Eva caíram e pecaram, e isso os afastou de Deus, afastou-os da presença do Senhor, porque a palavra nos diz que o Senhor os tira do jardim. O Senhor os tirou do jardim, mas a palavra também nos diz que de tempos em tempos o Senhor Deus descia para ver como eles estavam, descia para falar com os dois. Então o Senhor está dizendo o quê? Que ainda que não estando dentro do paraíso com Deus, eles não foram deixados de lado, eles não foram abandonados. Por quê? Porque o plano de salvação para a vida de Adão e Eva também já estava estabelecido desde a fundação. A fundação dos tempos, a fundação de tudo, começa com o quê? Com o plano de salvação da humanidade. O Senhor criou o ser humano para quê? Para o adorá-lo. O maior objetivo da criação do ser humano é o quê? Adorar a Deus. Se nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, para o adorá-lo, não tem sentido que nós venhamos perecer e não ser salvos. A nossa salvação está nas nossas mãos.
Ela é algo que só nós podemos fazer e buscar. A gente pode buscar todo dia para quê? Para ser salvo e reinar ao lado do Senhor. Mas isso é algo que Ele já tinha estabelecido muito antes de nos criar lá na eternidade. Então nós entendemos o quê? A total soberania e controle do Senhor, nosso Deus, para quê? Para com o ser humano, para com a humanidade. Nós fomos criados para o adorá-lo, para reinar ao lado dele e para ser salvos desde o princípio. O homem cai, a gente passa por luta, por dificuldade, e a gente precisa ter isso muito entendível. É algo que a gente precisa ter muito de convicção na nossa mente. A única coisa que nos afasta do Senhor Jesus é o nosso pecado. Ele está aqui para nos salvar como igreja. Ele está aqui para nos querer ao lado dele. Ele está aqui para nos abençoar, para nos salvar. Isso não é exclusivismo. Isso não é só para nós, isso é para outros. Por isso que ele diz aqui, que ele deixou o mistério revelado, o mistério da igreja. A igreja do Senhor somos nós aonde vamos, mas a igreja do Senhor também são portas que acolhem, portas que necessitam de que outras almas venham. E elas só vêm como? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de nós que somos a igreja do Senhor. Vamos caminhar aqui na nossa conclusão. O mistério da igreja teve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, desde o começo, o Senhor nos criou para ser salvo, nos criou para ser igreja. No princípio, ele falou através dos profetas. No Antigo Testamento, ele falou diretamente com seus apóstolos e servos. Então, a gente entende o quê? Que tudo é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Nós somos criados por ele, para a glória dele, para a honra do nome dele. A igreja está estabelecida na terra como fundamento para quê? Para ser o caminho de condução de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a outras pessoas. Você que está em casa, temos algumas perguntas. Eu vou estar passando elas só para elucidação, mais rapidamente. A pergunta de número 1, ela vai nos dizer assim: qual o significado da palavra mistério? Então, nós aprendemos lá no começo que, basicamente, o Novo Testamento ele vem todo do grego. Então, no grego, mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que está oculta e passou a ser conhecida. O que indica a expressão como? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, que foi desvendado pelo Espírito. Então a gente aprendeu o quê? Que no Antigo Testamento o Senhor também falava através dos profetas com o povo de Deus. Mas hoje nós temos, de uma forma mais entendível, o quê? A elucidação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que convence do quê? Do pecado, da justiça, do juízo, de todas as coisas. Então hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar. O que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios? Ao fazer a abertura do capítulo 3, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, que lhe foi esse ministério manifesto pela revelação. Nós temos aqui basicamente a chamada do apóstolo Paulo. Como ele foi chamado? Ele disse que não foi chamado por homem, que ele foi chamado por Cristo. Então isso é nos entendível a partir do momento que nós vemos a conversão de Paulo. Atos capítulo de número 9 vai nos dizer que veio sobre ele o Espírito do Senhor, que ele foi batizado, caiu de joelhos e começou a falar em línguas. Então a gente entende o quê? Que a chamada de Paulo foi exclusivamente por meio intermédio do Espírito Santo. O que é o mistério revelado? Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Nós somos o mistério revelado aos povos e às pessoas desde a fundação, a igreja de Cristo. Para quem o mistério deve ser agora anunciado? Tal mistério agora deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, a gente entendeu o quê? Que sendo igreja, tendo o mistério do Senhor revelado a nós como igreja do Senhor, temos também a obrigação de levar Cristo a outras pessoas, porque o Senhor está aí para salvar todo aquele que nele crê e deseje ser salvo. Vamos aqui estar encerrando nessa manhã mais essa escolinha bíblica dominical.
Agradecer a todos vocês que nos acompanharam de casa, aos irmãos que estão aqui conosco nesta manhã. Que o Senhor Jesus possa os abençoar de uma maneira poderosa. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. O irmão Danilo, a irmã Noeli, está sempre aqui conosco nas manhãs. Nossa querida Thay Vasconcelos, a nossa diaconisa Isabela Soares. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que nos acompanham em casa, a este trabalho. Vamos orar, agradecer ao Senhor nessa manhã, porque Ele é bom e misericordioso e nos permitiu mais um dia estarmos na presença dEle. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso e Fiel, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade de estarmos juntos e reunidos para aprender um pouco mais de Ti. Obrigado, Senhor, por este dia. Abençoa cada lar, a cada família, a todo aquele que esteve conosco. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor Jesus, e a sabedoria de colocar em prática, como sua igreja, Senhor meu Deus, de levar a Tua palavra e entender, Senhor meu Pai, que a única coisa, Senhor, que nos impede de sermos salvos somos nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus, por esta casa, por esta igreja, por esta obra. Nos acompanhe e fique conosco, em nome de Jesus. A você que está em casa, que nos acompanhou, tenha um domingo abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo mais à noite nós temos o culto da família. Nós já estamos aqui fazendo o culto presencial, com todos os cuidados. Você que quiser vir à noite, a partir das 7 horas, nós já estaremos aqui com o culto da família. Venha com a sua máscara, nós temos aqui álcool, a gente tem todos aqui os cuidados devidos para você que queira nos acompanhar nesse dia de hoje, no nosso culto. Fica com Deus, tenha um domingo abençoado, e na semana que vem a gente está aqui com mais uma escolinha bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém.